E dentro das frases eu te amo, sinto muito, me perdoe e sou grato. Então, essa técnica em ser simples, mas exige nosso compromisso da prática. E ela até já começa nos ensinando aí, porque na realidade tudo na vida parte dessa mesma premissa, né? De que sem prática não alcançamos a excelência. Uma coisa é você conhecer, saber que existe a prática, e a outra situação é você aplicar na sua vida, né? Então, o Ho'oponopono, ele tem o perdão como a limpeza da alma. A prática, o tempo todo, ela vem nos demonstrando que é necessário limpar o tempo inteiro. Então, essa limpeza, ela nada mais é do que a própria prática, né? De estar repetindo o tempo inteiro, em todas as ocasiões, para todas as pessoas, o mesmo formato. E o perdão é um tema que está em todas as religiões, em todas as filosofias, mesmo nós também já sabendo que a técnica do Ho'oponopono, ela não se aplica a nenhuma religião, ela é uma filosofia, e dentro dessa filosofia ela vem como um aprofundamento do que é uma série de conceitos. Então, vamos falar, então, do perdão em si. É possível perdoar o quê? Uma pergunta, o que é que eu vou perdoar? Tudo, mágoa, traição, mal-estar, tudo o que você precisar trabalhar ao longo da vida, ele tem que ser limpo, e o perdão é uma prática que envolve não só pessoas, mas também situações. A técnica é havaiana, né? Doutora Kahuna Simeona conseguiu expandir isso para todas as pessoas, e esse aprendizado ele vem como um conceito de autocura, né? Então, dentro desse movimento, nós temos uma necessidade de entender que a repetição é o segredo. Limpar é o segredo. Então, ela é um pilar dessa sabedoria. Nós conseguimos entender a nossa responsabilidade com tudo isso, que é pedir perdão, agradecer, e dentro até da necessidade de pedir perdão para as pessoas, nós vamos entender que temos uma situação que ela é desconfortável, que ela é desafiadora, e nesse momento, no momento exatamente em que surge essa oportunidade, eu também já agradeço, porque é o momento que eu me torno melhor. Então, o fato de ter um desafio a enfrentar, ele também me serve como aprendizado. Então, por isso que, às vezes, algumas pessoas me perguntam: como é que eu estou passando por uma situação tão ruim, ainda vou agradecer? É exatamente aí onde está o cerne de compreender a técnica, porque ao passar pelo desafio, você aprende, você melhora, você se fortalece. Então, dentro desse contexto, né, nós temos uma situação que é bastante próxima, né, que sinto muito, me perdoe, eu te amo e agradeço por passar para essa nova fase da vida. Então, o perdão, a gente descobre que é possível perdoar verdadeiramente algo através do Ho'oponopono. E o que eu agradeço, né, dentro do perdão, é porque ao perdoar uma pessoa, eu sou o maior beneficiário também, porque assim eu alcanço a paz, né? Então, a gente traz essa oportunidade de cuidar das pessoas, cuidando da gente.
quando nós não reconhecemos na nossa participação que nós estamos com uma certa dificuldade em algum tema, em alguma situação, eu passo a ter uma dificuldade de ressignificar as minhas experiências. E aí, quando eu aponto o dedo para o outro, eu estou, na realidade, apontando 3 dedinhos para mim mesmo. Então, essa dificuldade que às vezes está em identificar um problema é porque nós sempre colocamos a culpa do outro. Isso é uma característica do ser humano. Na maioria das vezes, de todos os conflitos, quando você sempre estão procurando a culpa, de quem foi o culpado. E no momento da culpa, você está inserido nele também. Então, perceber que o Ho Oponopono é feito de camadas. Você não alcança esse perdão de uma única vez. Você vai alcançando à medida que vai aprimorando, que vai reconhecendo, é que você vai atingir essa paz interior e você vai percebendo que algo vai ficando diferente. Então, não é dizer eu fiz uma vez, fiz 2 e tal. Tem pessoas que praticam durante muito tempo. O Dr. Ruilem fala, eu pratico o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou encontrando momentos que são úteis para que eu melhore. E muitas vezes, até outra situação interessante, ele dizer, muitas vezes não sabemos nem o que estamos fazendo. O que nós sabemos é que há uma transformação. Então, você não precisa controlar tudo. No momento em que você sente, que você percebe que há um desconforto, é o momento de mudar. Então, apontando para o outro a responsabilidade é demonstrar que falta ainda o reconhecimento da sua autorresponsabilização. A autorresponsabilização, então, é uma demonstração de amadurecimento. No momento em que eu me comprometo, porque se eu preciso realmente que algo ocorra, que algo se transforme, se o desconforto está em mim, é claro que parte do problema, então, eu estou envolvido. No início do livro, uma pessoa fala numa pergunta para ele sobre um acidente de carro. Ele diz, se tiver um acidente de carro, eu sou culpado? Sempre que você está presente, quando aconteceu alguma coisa, então a autorresponsabilização é tua. Então, quando você tem um problema, você não está fazendo parte daquela seara, daquele núcleo, daquele problema, então a sua responsabilização por ele. Então, o outro foi tudo isso, mas quando foi tudo isso que o outro foi com você? Que é no caso quando você diz assim, fulana fez isso comigo e me desafiou, ou me humilhou e tal. Pode fazer uma revisão quantas vezes você também desafiou alguém, quantas vezes você foi quem esteve do outro lado humilhando. E aqui nessa dimensão desse contexto todo, eles ampliam na visão lá dos Kahunas a questão até de vidas passadas. Então, muitas vezes, o fato que aconteceu na minha geração, nos meus ancestrais, eu venho carregando as marcas da história da minha família, um comportamento que se repete, um estilo de comportamento. No livro também eles contam sobre um episódio de um jovem que toda vez que passava quebrava a vidraça do vizinho. Todas as vezes que passava ele pegava uma pedrada e fazia aquela provocação. E aí essa situação, um dia ele foi compreender que os pais também tinham um desafio entre si, que os avós também. Então um dia foi perceptível para esse jovem que na realidade aquele comportamento que não tinha sentido nenhum nem para ele, que um dia ele se deparou fazendo, ele veio a entender que era apenas uma repetição de um comportamento da própria família dele com o outro vizinho. Então essas coisas elas fazem parte do livro e nos colocam de frente para isso, que
muitas vezes quando apontamos a culpa no outro, mas quantas vezes nós fomos o outro lado? Éramos nós que estávamos fazendo o que hoje estão fazendo conosco. Então, quando passamos por essas dificuldades todas, nas relações principalmente, porque o grande desafio do ser humano é lidar com mais pessoas, né? Aí vem o contexto da mágoa, né? A palavra que mais destrói as pessoas são a mágoa. Na fonte de todo adoecimento tem o componente da mágoa. Então, quando precisamos perdoar, nós começamos a perdoar a nós mesmos por termos acumulado aquela quantidade de mágoa, aquela quantidade de tristeza. Na semana anterior, nós trabalhamos a criança, né? A nossa criança interior. E para quem que nós pedíamos perdão e para quem dizíamos que amávamos? A nós mesmos. Então, nossa criança interior, ela passou muito tempo amealhando mágoa. E o perdão precisa começar para nós mesmos, por termos tantas dificuldades de sentirmos e buscarmos outros momentos, que sejam momentos mais leves, momentos de desapego, momentos de desprendimento, e nos fixamos muito na dor, na doença, na mágoa, na raiva. São emoções muito intensas, muito fortes e muito negativas, que ficam com um registro emocional muito, muito forte. Então, o auto-perdão é o processo para começarmos e podermos também trabalhar as relações que estão conosco. E aqui a gente até entende, né? Muitas vezes ouvimos isso, de que o perdão é necessário, mas que é muito difícil. Né? Por que perdoar é difícil? É uma pergunta para nos fazermos, né? Por que perdoar é difícil? Se começarmos a entender que o perdão, ele causa em nós o maior benefício, já é parte do trabalho feito. Então, como o Dr. William falou, não precisamos controlar tudo. Nós não controlamos tudo, não precisamos controlar tudo. Então, se pratica, limpa, faz a limpeza, pratica, vá o tempo inteiro repetindo, reproduzindo, que isso já será parte do trabalho feito. Muitas vezes, o trabalho que ele desenvolvia lá no hospital, ele não atendia os pacientes, ele atendia as fichas dos pacientes, eram vistas, e ele atendia de maneira emocional, à distância. Ele sentia a presença dele. Então, ele muitas vezes dizia, também não sei como faço isso, só sei que faço o que é preciso fazer. Então, aqui no perdão é um ponto que eu coloco para vocês, não precisamos entender tudo. Se você lembrou de uma situação, então faz a limpeza, eu te amo, sinto muito, agradeço, né, por ter aprendido com isso, sou grato por isso e me perdoe por ter mantido essa situação durante muito tempo. Né? Então, perdoar precisa, de fato, dentro dessa situação do perdão, entender que eu, muitas vezes, acuso o outro. Então, se eu paro de acusar o outro, eu também perdoo a mim mesmo, eu torno mais leve a vida para mim mesmo. Né? E perdoar, porque eu estou atraindo para mim sofrimento, mágoa e culpa. Então, essa mágoa, ela é um nó, ela é um núcleo de adoecimento. Então, eu preciso perdoar para que, de fato, eu venha a ser a paz que é necessária, aquela paz que eu busco e que faço as meditações e que procuro aliviar. Então, veja, a prática do perdão é a fórmula que faz com que nós alcancemos isso de maneira mais direta e mais rápida. Não esquecendo que nós somos energia pura.
Então, o que você vibra, o que você pensa, o que você realiza na sua vida, tudo isso que você realiza na sua vida, ela vem através desse pensamento. Então, o seu pensamento ele tem uma força enorme. Muitas pessoas, elas vivenciam o contexto da mágoa, elas não entram em discussão, elas não têm crise, mas elas se isolam, por exemplo, né? Não procuram nunca mais aquela pessoa daquela situação de desconforto, elas fingem que aquilo não existiu. Mas isso não é perdão e o núcleo da mágoa está lá, né? Deixando uma marca intensa. Então, por quê? Porque você está vibrando na energia da raiva, da dúvida, da dor, está sentindo a ferida emocional do abandono, da traição, da negação de si. Então, no momento em que eu limpo essa memória, que eu perdoo a pessoa, eu começo a realizar na minha vida essa limpeza. E tudo é possível limpar. Esses pontos de traição, maus tratos, humilhação, culpa, abandono, injustiça, são as feridas emocionais que nós até citamos também no encontro passado. Elas são de uma ordem muito forte, elas fazem com que nós passamos por uma situação que levam ao estresse, à ansiedade, à depressão, e elas fazem com que cada vez mais as pessoas se isolem e eliminem a busca da paz essencial. Quem passa por esses contextos aqui e não procura reconhecer o que aconteceu comigo em cada fase e onde eu tenho culpa por isso. É importante saber, já que acabamos de falar que nós atraímos essas energias, ela tem a nossa responsabilidade. Então, por que eu tenho atraído tanta traição? Por que eu estou vivenciando maus tratos? Por que eu vivo e compartilho um processo de humilhação? Por que a sensação de culpa que eu vivo buscando em mim, no outro, de quem é mais culpado, e gera um grande desafio? Essas situações todas, inclusive eu convido vocês a trabalhar cada uma delas, será nosso próximo desafio depois do limite zero, é exatamente trabalhar cada uma dessas feridas emocionais. Elas estão no livro Feridas Emocionais da doutora Lise Bourdeau e nós vamos convidá-los a quem quiser participar, será um momento muito rico porque a gente vai entender que cada traição tem uma máscara que eu trago e eu vou até poder conhecer em mim, reconhecer talvez em algumas pessoas próximas, porque elas trazem também o adoecimento e elas trazem características e perfis, né? E é muito importante eu saber que ferida eu carrego para que eu possa, de uma forma mais ampla, me ajudar e ajudar os outros também. Então, veja, tudo o que aconteceu, que reverbera nos dias de hoje, né, elas estão lá no passado, como eu falei, às vezes do passado além de mim, pode estar na minha geração antecedente, nos meus antecessores. Violência, agressividade, dúvida e medo, né? O medo, nós precisamos lembrá-los que o medo ele está no futuro. A maioria das vezes eu tenho medo, são coisas que não ocorreram ainda. Então, eu não posso... A dúvida também, né? São situações que não estão claras para mim. Nesse momento, eu deixo de viver o presente e vou me colocar no futuro. Então, é preciso aprender, através do processo de meditação que o Ho'oponopono nos proporciona, nós vivemos o bem-estar do momento atual e não o futuro do medo, da dúvida. Quando eu olho para a violência, para a agressividade, ela é uma resposta do passado. Eu também não posso viver fixada no passado. Eu tenho que viver o meu momento presente e tenho que curar, eu tenho que cuidar de mim e cuidar do outro. Essa limpeza é a limpeza da alma e aqui eu trago para vocês uma proposta que eu gosto muito, inclusive no livro Estratégias para o Bem-Estar, que nós lançamos em 2018, ela é um ponto também bem
central, assim, que é a técnica de fazer registro de nossas memórias. No momento em que eu consigo escrever sobre uma experiência dessa tão difícil que eu tenha passado, ou por uma dúvida, ou até por um medo, tanto os deslocamentos passado e futuro, no momento em que eu trago para o presente com um registro histórico, eu estou tendo a capacidade e a oportunidade de vivenciar e trabalhar naquele momento, porque ele é um registro e eu vou refletir e muitas vezes até compreender que ali era um excesso emocional, que as coisas não são tão como eu pensava ou sentia. Então, uma oportunidade muito rica, o registro histórico, pela técnica do Ho'oponopono. A meditação diária, muitas pessoas recorrentemente dizem, não sei meditar. Bom, a prática do perdão pelo Ho'oponopono é uma espécie de meditação, onde você para, pensa e tenta imprimir altos cuidados emocionais a você, primeiramente, e depois à pessoa que precisa do seu perdão, né? E meditar, parar, concentrar na sua respiração, fazer os exercícios respiratórios de forma lenta, suave, elas nos dão essa grande chance de organizar a vida e de uma forma lenta, suavemente. Meditar nada mais é do que parar a mente, silenciar a mente, dar uma oportunidade para que a gente se perceba quais são os pontos de tensão que nós estamos apresentando no corpo, como é que está a minha respiração naquele momento. Silencia e olha como é que eu me sinto, né, de certa forma, em relação a cada situação que eu passo. Meditar não é complicado. A gente pratica meditação até nas atividades do dia a dia. Mas esse é um tema que nós podemos voltar a ele mais vezes. E aqui apenas eu destaco que a própria prática do perdão é um ato meditativo. Então, pessoal, dentro desse momento, essa era a fala que eu queria trazer para vocês, de que o perdão é algo que é possível, né? É necessário, e ele dentro desse momento, ele nos coloca de forma tranquila para organizar a vida como um todo e saber ficar mais livre, mais leve. O que é que nós buscamos, né? Nós buscamos a paz, né? Todo mundo, quando procura estar bem, ele fala nisso. Eu quero a paz, a minha paz interior. A minha paz eu consigo através da prática do perdão, onde eu identifico em mim, identifico nos outros a necessidade da leveza. Preciso estar sem carregar tantos encargos, porque no momento em que eu me torno densa de mágoa e de dor e de raiva, quanto mais eu me desafio dessa forma, mais adoecimento eu estou amealhando para a minha vida. Então, a prática do Ho'oponopono, que ao mesmo tempo é uma prática simples, né? É uma prática que ela nos coloca de forma apenas a repetir aquelas palavras e, como eu falei, muitas vezes não precisa, de fato, compreender o todo. Basta que eu repita, basta que eu fale, que eu faça, sentir que tem uma dificuldade ali com a situação ou com uma pessoa, paro, pauso, medito, acalmo, tranquilizo, já estou fazendo a prática da limpeza. Lembrando, como eu falei, alguns chegaram depois, a gente falou assim, não conseguimos alcançar isso nas primeiras vezes. É o ato de repetir, 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 que em camadas elas vão nos proporcionando esse bem-estar. Algumas pessoas que já praticam há algum tempo, elas podem dar esse depoimento de uma forma mais real, porque elas os organizam de uma maneira que a gente precisa realmente estar
bem e produzindo. Tá? Então, eu vou abrir um pouco agora. A gente está concluindo, né, o tempo. Mas se cair, a gente repete, viu? Se cair o link, a gente repete no mesmo endereço e vocês voltam a entrar, tá bom? Vamos abrir.